Projeto Tradição e Cultura de Rodeio, por Ana Caroline, Isadora e Milene. Escola de Educação Básica Oswaldo Cruz. Rodeio está localizado no sul do Brasil, estado de Santa Catarina, no médio vale do Itajaí Sul. Tem uma área de 134 km², uma população de 11.215 habitantes, o clima é mesotérmico temperado, a temperatura média é de 23 graus Celsius, a máxima é de 36 graus Celsius e a mínima é de 0 graus Celsius. Rodeio está dividido em 15 bairros. Bairro Rodeio 12, conhecido pela Capela Santo Antônio. Bairro Casperai, conhecido pelo Lar Rodeio 12. Bairro dos Lagos, conhecido pela Igreja do Imaculado Coração de Maria. Rodeio 32, conhecido pela Igreja São João Batista. Rodeio 50, conhecido pela Igreja São Virgílio. São Pedrinho, conhecido pela Igreja de São Pedro Apóstolo ou Vale das Trutas. Vale Nova, conhecido pela Vinícola São Michele e pela Cascata Salto. Ipiranga, conhecido pela Nossa Senhora de Lourdes. Pico, conhecido pela Nossa Senhora de Loreto. Diamante, conhecido pela Santa Polônia. Rio Morto, conhecido pela Capela São José. Glória, conhecido pela Igreja de Nossa Senhora da Glória. Gávea, conhecido pela Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nova Brasília, conhecido pela Igreja de Santa Rita de Cássia. E Centro, conhecido pela Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Em 1848, reestruturação geográfica da Itália. Em 1880, a Europa passa por uma crise política e econômica. Em 1966, Veneto é anexado à Itália e Trentino vira região meridional da Áustria Ocidental. A economia é debilitada. Condições geopolíticas e econômicas desfavoráveis a Trentino. Doenças são trazidas pela guerra. Poucas pessoas para trabalhar nas lavouras. A América passou a oferecer muito dinheiro aos que viessem de Trentino para cá. Em 1880, os trentinos começaram a vir para a América do Sul, mais precisamente para o Brasil. Os grupos de Santa Catarina vieram e receberam o Dr. Blumenau em seus lotes de terra. Muitos se estabeleceram em Nova Trento, Rodeio e Rio dos Cedros. A cultura era passada de pai para filho. O pai era o chefe da família e cuidava das questões materiais e patrimoniais. A mãe era a educadora dos filhos e a conhecedora de todos os serviços domésticos. Desde pequenas, as meninas eram educadas para serem donas de casa e para cuidarem dos filhos e dos maridos. Os meninos eram educados para serem chefes das famílias, trabalharem fora e sustentarem a casa. No século XX, tem início o processo de aculturação. As famílias eram muito numerosas. O número de filhos variava entre 11 a 17 filhos por família. A igreja era contra os casais que tinham poucos filhos. Membros de diferentes famílias eram chamados para ajudar nas grandes construções. Os serviços braçais, e que exigiam muita força física, eram desempenhados pelos homens. As relações de parentesco e de vizinhança eram muito importantes para o convívio saudável. Os vizinhos se ajudavam muito, principalmente em caso de doença ou morte de alguém. Os vizinhos também eram convidados para as festas de casamento, batizado e entre outras. As primeiras casas de madeira foram as que substituíram as casas de palmito. As roupas eram de algodão rústico e os lençóis eram escuros, para que não aparecessem as sujeiras de fumaça dos lampiões. As roupas de festa costumavam ser coloridas e eram guardadas em baús para que ficassem preservadas. Os lençóis que não tinham mais conserto eram cortados em tiras e usados para fazer tapetes, cobertores ou faixas para curativos. Para a limpeza das roupas eram usados sabão caseiro, soda cáustica, muita água e eram deixadas no sol. Com o passar do tempo, surgiram as casas de alvenaria, que substituíram as de madeira. A mobília era simples, o quarto do casal, que tinha cama dupla, armário, criado mudo, uma mesinha que por vezes era usado de altar para os santos. O colchão era de palha de milho, os travesseiros eram de penas de galinha e o cobertor de upilmim, que era feito de penas de ganso que eram mais leves. As crianças e adolescentes de famílias mais pobres costumavam andar descalças. Estas usavam calçados apenas nas missas dominicais ou festas.
No inverno, as meninas que tinham condição financeira melhor usavam suas saias compridas, casacos de pelúcia, lenços na cabeça e chales. Os meninos usavam suas calças curtas ou meia canela, seus paletós apertados e chapéus. Os colonos usavam botas de couro para irem na roça e as roupas variavam de acordo com o que cada um tinha. Era comum também que os colonos tivessem a coluna curvada por terem que ficar muito tempo abaixados para arar terras ou capinar morros. De forma geral, as famílias mais afortunadas se vestiam bem e tinham uma elegância discreta. Os homens vestiam ternos escuros ou listrados, compostos de camisas inglesas de linho branco ou bege, calça, paletó, um colete e um chapéu de feltro. As mulheres, principalmente as casadas, usavam blusas de manga comprida, quase nenhum decote e saias que cobriam as pernas todas. Os homens e mulheres usavam debaixo das calças e das saias uma ceroula, que aquecia as pernas no inverno. O homem, ao se casar, ganhava da família uma casa ou um pedaço de terra. A mulher, ao se casar, ganhava um enxoval ou uma vaca para alimentar seus futuros filhos. Nos primeiros casamentos da época, era comum todos se vestirem de preto, inclusive a noiva. Com o passar do tempo, a noiva passou a se vestir de branco. A cor preta passou a ser usada como símbolo de luto. O luto era respeitado durante 1 ano, no qual a família não podia ouvir rádio, música, participar de festas e nem dançar. As moças de família católica que casavam grávidas não podiam se vestir de branco nem de véu e grinalda. Se uma moça se casasse com um homem viúvo, ela devia usar um vestido preto e um lenço branco na cabeça, e simbolizava sua virgindade. Os primeiros fogões a lenha eram feitos na parede. Era feito um buraco e uma chaminé subia. Sobre uma abertura ficava um gancho de ferro e nele eram penduradas as panelas. Tempos depois, surgiram os fogões e fornos de tijolos, que eram feitos fora de casa. A culinária, inicialmente, era advinda da tradição imigratória. Com o passar do tempo, a população foi se adaptando aos costumes locais e ao que a natureza tinha a oferecer. Houve também a influência da culinária alemã, pelas afinidades históricas culturais entre eles, como as linguiças, chucrutes e cucas. Na mesa do italiano, a base alimentar era polenta. A Casa do Café era propriedade da Igreja Matriz e foi inaugurada na época da escola paroquial italiana, que durou 30 anos. Lá era servido o café para as pessoas que vinham de muito longe para assistir à missa dominical às 5 horas da manhã. Conforme mandava a tradição, o filho mais novo, mesmo casando, devia permanecer na casa dos pais, pois ele herdaria tudo após a morte dos pais. A primeira casa de tijolos construída em Rodeio foi a do imigrante de Becenello, Pietro Heiser, e teria sido feita por Nicola Moser, vindo da Itália com diploma de arquitetura. As construções mais antigas têm grande influência alemã, eram praticamente cópias das casas já existentes de estilo alemão. As casas tinham basicamente 3 cômodos: a sala, a cozinha e os quartos. A sala e os quartos deviam ser independentes e ambos separados da cozinha. O banheiro não era feito dentro de casa. Era feita uma pequena construção fora de casa que servia como banheiro, e os jovens costumavam tomar banho nos rios. As casas não eram muito sofisticadas, porém, eram sólidas e tinham grandes janelas para arejar o ambiente. Nas varandas, as mulheres cultivavam flores e os homens penduravam as espigas de milho, fumo, nas janelas para secar. Uma das formas de lazer encontradas pelas pessoas era simples e sem custos, que era cantar. Todas as famílias faziam isso no horário de trabalho, em casa, na igreja, em festas, casamentos e por tudo. O sangue italiano cantava a toda hora, por gosto e vocação. As crianças costumavam subir em árvores, penduravam cordas nos galhos e faziam de balanço, e comiam as frutas do pé. As crianças mesmas faziam seus brinquedos, como as fundas ou estilingues, as bonecas de pano, as petecas feitas de penas de galinha e as bolinhas de barro que atiravam em passarinhos, entre outros. Durante a campanha nacionalizadora, os livros da língua italiana foram queimados. Poucas famílias conseguiram esconder alguns livros. Romance era o tipo de leitura proibida aos adolescentes. Com a escola brasileira, os estabelecimentos públicos, principalmente o Grupo Escolar Oswaldo Cruz, o maior e mais completo,
Passou a ter uma biblioteca escolar com livros infantis e juvenis, de diversos autores brasileiros. O cinema foi um acontecimento marcante na vida dos rodeenses, pois era inédito. A princípio, o cinema era mudo. O italiano Giulianelli foi o primeiro cinegrafista a apresentar bonecos e personagens se movendo na tela. Cada pessoa devia pagar um tostão para assistir ao filme. As pessoas se reuniam à noite, depois da missa, no salão do bar e sorveteria Finardi. Sentavam em bancos de palha sem encosto e assistiam ao filme, que era projetado em um lençol branco estendido na parede. Tempos depois, Joaquim Irigo comprou um projetor de 16 milímetros para passar filmes do cinema falado, isso no salão de sua propriedade. Os filmes de romance inspiravam cuidado redobrado dos pais em cima dos adolescentes, por causa das cenas de beijos, que eram consideradas obscenas na época. O vigário da época obrigou que o cinema fosse fechado, pois ele atentava contra a moral e os bons costumes dos paroquianos. Logo em seguida, os padres abriram o Cine Rex, que era propriedade da Igreja Católica. Antes de serem exibidos os filmes, eles passavam pela aprovação da Igreja. Em 1969, o cinema de rodeio entrou em crise pela entrada da TV Coligadas de Blumenau e deixou de funcionar em 1976. Foi reaberto, porém a custo, durou mais de 2 anos e fechou definitivamente. As danças eram muito prestigiadas nos bailes da época. A igreja colocava na cabeça das mães que elas tinham que vigiar as filhas solteiras, e muitas vezes elas não conseguiam a permissão dos pais para irem aos bailes. Os bailes que não eram de cunho familiar eram muito contestados pela igreja. Para ser perdoado esse pecado de frequentar bailes que não fossem de famílias, era preciso ser feita a confissão e a penitência era em forma de orações repetitivas. O teatro foi muito apreciado na época, pois atingia o público jovem, infantil, adulto e religioso. Os teatros eram religiosos ou de formação moral. Dramas e comédias eram apresentados, mas o elenco deveria ser todo masculino ou feminino. Não poderia haver a mistura entre os dois sexos. A vocação musical está presente nos nossos antepassados. Frei Lucínio foi o principal mestre. Com a escola brasileira, a música passou a ganhar espaço na educação e no lazer. Todas as classes conheciam os hinos patrióticos, contos comemorativos, infantis, juvenis e tantos outros. Em 1972, teve início a formação ousada do primeiro grupo amador, que resultou no grupo folclórico italiano de rodeio, se apresentando em pequenos eventos locais. O dialeto trentino imigrou do antigo Tirol para o Brasil, sendo adotado e preservado até que a sociedade passou a sofrer o processo de aculturação, onde todos foram proibidos de falar italiano ou seriam punidos. Contudo, a língua se manteve viva na cultura italiana de rodeio. Apesar de sofrer algumas alterações por conta da miscigenação de culturas, é uma grande herança cultural que temos. A economia de rodeio, atualmente, consiste na agricultura, onde o colono ainda tem grande participação na criação de animais, em indústrias de pequeno porte, em lojas comerciais e estabelecimentos comerciais familiares.